Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 1º de março de 2022, são 16 horas e 15 minutos e nós vamos falar, como não poderia deixar de ser, do conflito na Ucrânia, da invasão russa do território ucraniano. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou falar sobre o que aconteceu durante esse dia, né? Nós estamos no dia D+5, sexto dia das operações. Não vou falar sobre o campo político, econômico, militar, científico-tecnológico e psicossocial, como eu venho fazendo nos dias anteriores, para me dedicar com mais profundidade, um pouco mais de profundidade, a um tema que tem sido muito perguntado pelo pessoal no Twitter, no YouTube, que é o possível cometimento de crimes de guerra por um lado ou pelo outro. Então, acabei de ver na imprensa que o presidente Zelensky está acusando o presidente Putin de ter cometido crimes de guerra e nós vamos falar sobre esse assunto. Para isso, eu convidei o coronel Carlos Frederico Sinelli, coronel de infantaria, da turma de 91, já na reserva. O coronel Sinelli talvez seja o maior especialista em direito internacional dos conflitos armados que nós temos no país. Ele é autor de um livro sobre o tema Direito Internacional Humanitário, que eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso, caso queiram comprar. O coronel Sinelli foi instrutor da ESAO e da ECM desse assunto, Direito Internacional dos Conflitos Armados, fez pós-graduação nesse assunto em um convênio que a Cruz Vermelha mantém com outras universidades, ministra palestras sobre esse tema em vários locais, inclusive no exterior. O coronel Sinelli fez um curso em Fort Benning, nos Estados Unidos, um oficial que dedicou sua carreira a muitos aspectos, mas especialmente ao Direito Internacional dos Conflitos Armados. E eu fiz uma pergunta para ele, pedi ajuda a ele, e ele mandou um vídeo explicando dois aspectos que eu pedi para ele comentar. O aspecto da possível utilização pelos russos das bombas cluster e a entrega de armamento, né, aos civis ucranianos, se um caso ou outro poderiam configurar violações do direito internacional dos conflitos armados. Antes de colocar o vídeo do Sinelli, eu vou fazer uma rápida introdução àquela pessoa que pensa que na guerra e no amor vale tudo, não é um militar profissional, não sabe o que está dizendo. Na guerra não vale tudo. A guerra, desde tempos imemoriais, é regida por usos e costumes e um código de honra que acompanha os combatentes em campo de batalha, os combatentes honrados, evidentemente, né? Então, desde antes, né, da positivação, ou seja, dos tratados e das normas serem escritas, já havia, pelos costumes, uma série de normas que deveriam ser respeitadas pelo Exército. O próprio Exército brasileiro tem tradição nisso. E eu vou ler para vocês rapidamente, só para que vocês se lembrem, e quem não sabe fique sabendo, que o próprio general Osório, comandante das forças brasileiras na guerra da Tríplice Aliança, na Guerra do Paraguai, antes da invasão do território paraguaio, a qual ele liderou, ele foi o primeiro a passar para o território inimigo, ele fez uma exortação aos seus soldados. E eu vou ler para vocês essa exortação porque é importante para mostrar esse aspecto de que na guerra não vale tudo. Disse o general Osório: soldados, é fácil a missão de comandar homens livres. Basta apontar-lhes o caminho do dever. O nosso caminho está ali defronte. Não me é preciso lembrar-vos que o inimigo vencido e o paraguaio inerme ou pacífico deve ser sagrado para um exército composto por homens de honra e de coração. Então, o que o general Osório estava dizendo? O general Osório estava lembrando seus soldados que um exército formado por homens de honra e de coração não deve atacar o paraguaio vencido, o paraguaio inerme e desarmado, porque não se faz necessário. Aquele soldado já não representa nenhuma ameaça. Então é só para mostrar para vocês que essa preocupação de que na guerra não vale tudo, ela já existe desde muito tempo, né? Inclusive no Exército Brasileiro. Existem 5 fatores que são
essenciais no direito internacional dos conflitos armados. Então, o que é o DICA? O DICA é um corpo de normas que basicamente vem de 3 fontes: do direito de Genebra, das convenções de Genebra, o direito de Haia, que são uma série de protocolos e acordos que regulam a utilização de diversos tipos de arma. É o direito de Haia, por exemplo, que baniu por tratados o emprego de minas antipessoal, não só um exemplo, né? Baniu, por exemplo, o uso de armas químicas e outros tipos de arma. E o direito de Nova York, o direito misto, que é o direito que foi feito, os acordos que foram feitos já depois da criação da ONU. Então, esse conjunto de normas ele é escrito, né, baseado em 5 princípios, fundamentalmente. O princípio da humanidade, o princípio da distinção, o princípio da limitação, da proporcionalidade e da necessidade militar. Então, esses 5 princípios, eles devem estar sempre em consideração pelos comandantes em todos os níveis de um conflito. O princípio da humanidade, não preciso falar nada mais depois do que eu falei sobre o Osório, né? Você tem que ter um mínimo de humanidade no campo de batalha. O princípio da distinção, vocês vão ver que o Coronel Cinelli vai falar quando ele explicar o seu ponto de vista, é o que talvez esteja em risco quando um governo decide armar sua população. Porque o adversário ele tem que saber claramente quem é o combatente e quem é o civil, para que ele possa tratar o combatente como combatente e o civil como civil. Se essa distinção não está clara, talvez as normas estejam sendo quebradas. O princípio da limitação é o seguinte: a parte em conflito, o exército, ele não pode usar meios ilimitados para atingir um objetivo militar. Ele tem que se autoconter para preservar vidas de inocentes, né? de civis, de pessoas que não estão envolvidas no campo de batalha. Aí talvez as bombas cluster estejam contrariando esse princípio. O Cinelli vai falar mais sobre isso. O princípio da proporcionalidade: você tem que empregar um meio ou um método de combate que seja proporcional à vantagem militar que você espera obter. Então, fazendo um exemplo absurdo aqui, né? Eu não posso, para destruir, por exemplo, um aeródromo, um aeroporto, uma base aérea inimiga, utilizar uma bomba nuclear. Isso está desproporcional. Então, o princípio da proporcionalidade. E o princípio da necessidade militar: eu só posso atacar aquilo que eu justifico como sendo um alvo, um objetivo militar. Certo? Então, esses 5 princípios, falando muito rapidamente, só para fazer uma introdução, para a gente ouvir o que o Cinelli tem a dizer. Eu escrevi um artigo sobre o assunto, deve estar sendo publicado aí em breve. Assim que sair, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, poderão ler o artigo. Tá bem, pessoal? Então, agora vamos ficar com as observações do Coronel Cinelli sobre esses 2 aspectos: sobre a utilização das bombas cluster e sobre a entrega de armamento para o pessoal civil. Meu caro amigo Paulo Filho, inicialmente eu queria agradecer aí a oportunidade, o convite para contribuir aí com o seu blog, né, num tema que está em curso agora, que é a guerra, conflito armado está se desenvolvendo ali na Ucrânia, né? E hoje pela manhã nós estávamos conversando e você levantou aí a questão que está sendo discutida, inclusive em debates aí nas redes sociais, né, sobre a questão do uso das chamadas munições cluster, né, que são também chamadas de munições de fragmentação ou munições de dispersão, bombas cacho, são algumas outras denominações, né? Então, segundo relatos, né, a Rússia teria empregado esse tipo de munição em área urbana e algumas declarações têm ido no sentido de que o fato de a Ucrânia estar agora distribuindo armamentos de modo indiscriminado para os civis, armando civis, ou seja, envolvendo-os no conflito, né, seria, de certa forma, legitimado em função desse uso de munições cluster pela Rússia, né?
Então vamos separar aqui os dois temas. Na verdade, essa correlação ela inexiste, né? É uma primeira consideração, mas vamos separar aqui os temas. Bom, a temática da munição cluster ela é, de certa forma, recente. Os últimos 15 anos esse debate começou a acontecer pelo fato de essa tecnologia ter se tornado, de certa forma, disseminada, né? Então, a munição cluster é uma grande, imagine uma bomba de grande capacidade com várias pequenas bombas dentro dela. Aquele artefato é lançado, pode ser lançado por aeronaves, como bombardeio, pode ser lançado por artilharia, e ela, antes, durante ou depois do impacto dessa ogiva principal, várias submunições são dispersadas para explosões secundárias, né? Muitas delas não são acionadas e caem no terreno, e com isso se transformam em pequenos campos minados que ficam no terreno, já dificultando o trabalho que é de retirar minas terrestres, inclusive acentuado por conta dessas munições, né? Então, em 2008, um protocolo, uma convenção foi rascunhada em Dublin, e em 2010 entrou em vigor, entrou em força em Oslo, na Noruega, né? Atualmente, eu fui dar uma pesquisada agora, 110 países já ratificaram, quer dizer, aderiram integralmente, 15 assinaram, que é um primeiro gesto, né, na questão das convenções e tratados, um primeiro gesto no sentido de aderir. Então, nem Rússia, nem Ucrânia aderiram a essa convenção, né? Então, o problema dessas munições é que elas, em tese, ferem princípios do direito internacional humanitário, que é o direito de conflitos armados. Por quê? Elas são consideradas um ataque indiscriminado, né? Você, ao selecionar um objetivo militar, é necessário que o meio ou o método de guerra que você vai usar atinja aquele objetivo de maneira o mais precisa possível. São admitidos alguns danos colaterais, atingir eventualmente pessoas ou objetos civis, mas isso tem que ser reduzido ao mínimo indispensável, de maneira proporcional. Essas munições, o efeito dessas munições é impossível de controlar. Primeiro que muitas delas são lançadas no ar e elas se espalham numa área incerta, né? Então, você fere o princípio da limitação, que é controlar o efeito aonde você deseja que ele se concentre. Você fere o princípio da distinção, porque indiscriminadamente você atinge combatentes e atinge também civis, inclusive objetos civis. E você fere muitas vezes a proporcionalidade, que é a balança que deve existir entre a vantagem que você obtém com o uso daquele armamento, daquele método de guerra ou meio de combate, versus o dano colateral que vai sobressair dessa sua ação, né? Se essa balança tende muito para um dano excessivo, esse ataque não pode ser realizado. Então, esse tipo de munição é o olhar da comunidade internacional hoje, né? A maior parte dos estados ratificou essa convenção, é de que essa munição fere os princípios do direito internacional humanitário. Agora, é interessante porque já no conflito da Síria, a Rússia se identificou que a Rússia tinha usado isso a partir ali de 2015, né? E ao ser questionada pelo Human Rights Watch, organização não governamental aí de direitos humanos, elas pediu uma declaração admitindo que havia usado porém, o uso estava de acordo com o direito internacional humanitário, né? Então veja, o uso dessa munição ele é polêmico também pelo seguinte, vamos trazer para o nosso caso brasileiro. O banimento desse tipo de munição é a única convenção que o Brasil não ratificou na série de tratados internacionais sobre direito internacional humanitário. Existem algumas razões alegadas pelo Estado brasileiro, a principal delas é de natureza estratégico-militar, com a seguinte lógica, né? Essa munição ela tem um uso indiscriminado se ela for utilizada em áreas densamente populadas, áreas densamente construídas, com muita população, onde ela vai indiscriminadamente
atingir combatentes e civis. Mas numa área em que haja um anecúmeno territorial, por exemplo, vamos falar aí da floresta amazônica, né? A região amazônica, o Brasil, mais de 50% do território é coberto por floresta amazônica, né? Ou está dentro do bioma amazônico. Essa munição, em tese, o uso dela é importante, é a alegação do Estado brasileiro, para a defesa territorial do Brasil no caso de invasão, ataque armado. Então o Brasil não assinou esse tratado. Alguns elencam outras razões, eventualmente o fato de ela não ter sido costurada sob a égide da ONU, ela foi costurada sob o patrocínio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, então não teria aí um efeito mais cogente. E uma outra razão alegada é que somente os países com menor potencial tecnológico queriam assinar esse tratado, né? Então, os países que têm aí um domínio do spread tecnológico mais amplo não iriam assinar, né? Então, assim, é polêmico. O fato é que nem Rússia nem Ucrânia assinaram a convenção. A Ucrânia, novamente, já alegou no passado que estava fazendo uso humanitário, dentro do direito humanitário, desculpe, mas é difícil entender que isso possa estar acontecendo numa área com tamanha densidade populacional, como é o caso lá da Rússia, de Kiev, né, das cidades ucranianas onde estão sendo atacadas. Eu não estou julgando aqui, isso precisa ser investigado, obviamente, né? Mas são aspectos aí importantes a se levantar. Agora, nem todas as munições dessa espécie foram banidas, tá? É possível ainda se fabricar, estocar e utilizar, segundo a convenção, munições cuja capacidade de submunições seja até 10 submunições, sendo que cada uma dessas até 10 tenham menos de 4 quilos. E cada uma delas possa atingir especificamente, ser direcionada a um objetivo militar e ter um mecanismo de autodestruição. Então veja, é bastante difícil atingir esses requisitos, né? Ou seja, praticamente se decretou o banimento e os países estão aí aos poucos se manifestando. E a segunda questão que você comentou seria sobre esse aspecto de distribuição de armamento para os civis, né? Veja, o fato de, vamos aí trabalhar em tese, né? As informações estão sendo trazidas de que haveria distribuição por parte da Ucrânia, do governo ucraniano, de armamento para equipar os civis com armas que pudessem fazer frente ao ataque do exército russo. Bom, o fato de entregar armas nas mãos dos civis, de per si, ou seja, só isso, não é um problema para o direito humanitário. Desde que esses civis, eles, ao receberem o armamento, eles sejam enquadrados em alguns critérios, sendo o mais importante deles, eles estarem submetidos a uma cadeia de comando. Então, deve haver um comandante responsável por esses civis armados. A norma também fala eles devem usar essas armas à vista, né? Não podem esconder essas armas para fazer uso contra o inimigo, o suposto oponente. Deveriam ter um sinal distintivo, visível à distância, uma camiseta, um uniforme, uma bandana, alguma coisa, e respeitar as leis e costumes da guerra. Mas de todos esses, o mais importante é o fato de eles estarem submetidos a uma cadeia de comando, onde haja ali o controle disciplinar e do uso da força por esses civis. O que o direito humanitário não tolera e pune, tratando como violação, são as guerras particulares. Então, você entregar armamento na mão do civil e ele ser lançado sem que ninguém o comande, o controle, ele vai se tornar um indivíduo ilegalmente engajado nas hostilidades. Alguns chamam de combatente ilegal, eu não gosto dessa terminologia porque ela confunde. O combatente é aquele que legalmente pode participar das hostilidades diretamente. Então, eu prefiro a terminologia civil engajado ilegalmente na hostilidade. Esse civil, ele não tem proteção, diferentemente do civil que se abstém de se envolver nas hostilidades. Esse civil, ele vai poder ser alvejado pelo inimigo, né? Ele se coloca numa situação de perda da sua proteção
como civil. Seu status de civil deixa de existir, ele passa a ser um alvo, né? Se ele estiver enquadrado numa cadeia de comando, ele vai se tornar um combatente legítimo, seguindo as leis e costumes da guerra, usando as armas abertamente. Agora, se ele sair independentemente, autonomamente, desencadeando ações hostis com arma de fogo, ele não tem qualquer proteção. Ele se torna um combatente, um civil engajado ilegalmente. Se ele for preso, ele nem tem imunidade de prisioneiro de guerra. Ele vai ser julgado, né, por insurreição armada ou qualquer tipo penal do direito doméstico, ou do país ocupante ou da própria Ucrânia, se for decidido que as leis ucranianas vão ser mantidas para julgamento. E existe uma situação, e que não me parece que é o que está acontecendo, em que o civil pode se tornar um combatente legítimo e fazer uso do que ele tiver à mão para defender. É o chamado levante em massa. Mas isso só pode acontecer, segundo as convenções de Genebra, se no momento em que as forças estão se aproximando para realizar a invasão, o ataque ou a ocupação. A aproximação das forças, se os civis desorganizadamente se lançarem contra o invasor para defender aquela terra, isso pode, caso eles sejam capturados, dar-lhes o status de combatente e prisioneiro de guerra e eles estarem protegidos contra persecução penal e etc. Né? Agora, não me parece que é o caso. Se as forças russas já estão em território e aí começa uma resistência armada, esses civis precisam estar enquadrados por uma cadeia de comando. Tá? O interessante é o seguinte: hoje nós temos o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, né, que tipificou esse tipo de uso indevido de civis e a perda de proteção. Vamos voltar ao início do nosso comentário. O fato de estarem sendo usadas munições cluster pela Rússia, em tese, nada tem a ver com legitimar a distribuição de armamentos para civis. Isso o direito internacional trata sob o Instituto de Represália. O que é a represália? É violar uma norma de direito internacional humanitário, alegando que uma outra norma foi violada, que seria uma reciprocidade às avessas, né? Isso é proibido, né? O Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional, expressamente não traz isso como proibição, mas também nesse caso não faria diferença, porque nem a Rússia e nem a Ucrânia ratificaram esse tratado. Entretanto, um outro diploma internacional que regula meios e métodos de guerra, o Protocolo Adicional 1 às Convenções de Genebra, ambos assinaram e ratificaram, né? A Rússia fez uma reserva e se retirou de um artigo que falava sobre uma comissão de apuração, mas no mais ela reconhece esse diploma como sendo válido, né? Então lá no Estatuto de Roma, lá no Protocolo Adicional 1, está expressamente definida essa proibição, né? Então, ainda que houvesse essa justificativa, ela não se aplicaria, tá bem? Então, acho que, assim, de modo muito superficial, espero que tenha não confundido mais, mas esses dois temas são bastante complexos, existe uma área cinzenta muito grande. O que nós estamos vendo aí é um conflito armado clássico, internacional, entre dois estados, né? Coisa que não acontecia há algum tempo. Recentemente houve um ali na região ali da Armênia, né? Envolvendo inclusive aí guerras por procuração, de um lado Turquia, de outro Rússia, também um conflito entre estados-nação, mas isso era algo que não acontecia com essa magnitude, de maneira tão escolar, tão clássica, né? Com tantos parâmetros para serem avaliados como conflitos de terceira geração há muito tempo, né? Inclusive, o próprio Tribunal Penal Internacional, o procurador do TPI, em 2014, quando, logo depois que a Rússia anexou a Crimeia, declarou que teria iniciado ali um conflito armado internacional, porque, interessante, mesmo uma ocupação não resistida, ou seja, simplesmente
aquele exército ocupou um território e não houve resistência do oponente, como foi o caso na Crimeia, isso já caracteriza a ocupação militar, a existência de um conflito armado internacional latente, né? Então o que nós estamos vendo agora, na verdade, não é algo isolado, tem toda uma correlação em termos de tipologia de conflito, haja vista que ao sul, já na anexação da Crimeia, já havia, desde 2014, tecnicamente, um conflito armado internacional em andamento. Vamos acompanhar os outros desdobramentos, né? Porque uma série de ensinamentos em várias áreas, principalmente de emprego militar, direito internacional de conflitos armados, estão sendo colhidos nisso daí, né? Em meio a essa tragédia que é uma guerra, qualquer conflito armado mas lamentavelmente tem sido uma característica, aí, um aspecto recorrente na história da humanidade, né? Muito obrigado, Paulo Filho, pela oportunidade e parabéns pelo trabalho aí junto ao seu blog. Um grande abraço. Bem, meus amigos, então essa foi a explicação do Coronel Cinelli, na minha opinião, o maior especialista em direito internacional dos conflitos armados que nós temos no país. Espero que vocês tenham gostado e peço que, se vocês tiverem alguma outra dúvida, que exija um filme com um vídeo com maior profundidade, que coloquem aqui nos comentários, sugiram aqui ou sugiram lá no Twitter, que a gente, se for possível, faz e esclarece a situação para vocês. Se vocês assistiram até aqui é porque vocês gostam desse tipo de assunto, então, por favor, deixem seu like e divulguem para os seus amigos, porque vocês vão estar ajudando o canal. E, se vocês puderem, se tornem apoiadores, porque dessa forma vocês vão estar ajudando a gente a manter esse trabalho. Aí na descrição do vídeo também tem todas as informações para você se tornar um apoiador. Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!